Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e o assunto hoje é a reforma previdenciária, na qual teve diversos pontos específicos para aposentados especiais, professores, servidores públicos. Então, o assunto é de importância para toda a sociedade. Temos aqui a doutora Francielza Marrocos, ela que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da Subseccional de Mossoró, para nos ajudar em tão importante temática. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, assunto muitíssimo importante que é a reforma previdenciária. Como nós falamos na abertura, assuntos como a aposentadoria especial, a aposentadoria de servidores públicos, professores, diversos pontos foram atingidos pela reforma. Nós temos aqui o prazer de ter nos estúdios a professora universitária, a doutora Francielza Marrocos, ela que é advogada nas áreas previdenciária, área trabalhista, tem pós-graduação nessas áreas e também faz parte da Comissão de Direito Previdenciário da Subseccional de Mossoró. Doutora Francielza, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Obrigada. Primeiro agradecer a oportunidade de estar debatendo ou expondo para a sociedade um tema de tão grande importância e repercussão, tanto na geração presente, nós que já estamos no mercado, como nas gerações futuras. Então, a reforma da Previdência, a gente já pode falar em nova Previdência, nós já temos a nova Previdência, então tudo que a gente conhecia sobre Previdência foi profundamente modificado. Então, muito embora não tenha mais espaço para retirar do texto o que já está posto, mas é importante que nesse momento a sociedade tome conhecimento, se informe, até porque a gente vai discutir ao longo da nossa conversa que existem algumas regras de transição e é importante a informação e a análise de cada caso concreto para poder, quem já está no mercado, ter essa transição da melhor forma possível. Muito bem, doutora Francielza, o programa é relativamente longo, é uma verdadeira aula que a senhora vai nos ajudar aqui. E antes de entrar nos pontos específicos da reforma, eu queria fazer a pergunta. Era necessário, doutora Francielza, a reforma? O Brasil corria o risco de quebrar? O que muito se fala na tal rombo na Previdência. Bom, é muito importante esse ponto, mas primeiro para a gente começar a analisar a questão de se quebraria ou se não quebraria, se era necessário, se realmente esses bilhões que foram levantados como motivo para a reforma realmente justificavam tal feito. É importante que a gente saiba que a Previdência Social, ela é um direito social. Está posto lá no artigo 6º da Constituição Federal, juntamente com o direito à saúde, ao lazer, ao trabalho, à educação. Então, é um direito social. Então, para começar essa discussão no que se refere a ser ou não necessário, a economizar ou não bilhões, quebrar ou não, é importante que se diga isso e que se enfatize o objetivo de um direito social. O que é um direito social? Um direito social é um direito que está posto na Constituição e que o Estado deve prover políticas de Estado para garantir ao cidadão amparo, e principalmente que ele tenha uma vida digna. Então, assim, o direito social, ele não deve ser mensurado em cifras. É um direito que o cidadão tem para ser amparado pelo Estado em momentos de fragilidade. E a Previdência, juntamente com a assistência aos desamparados e a saúde, são direitos sociais. Então, estão postos lá no artigo 6º da Constituição Federal. E em outros artigos constitucionais, vem traçando a trajetória desses direitos nas legislações infraconstitucionais, Então, quando a gente fala em Previdência, a gente faz menção ao artigo 195 da Constituição, que diz claramente o que é a Previdência e como ela deve ser financiada, que no caso por toda a sociedade. Então, todos nós, de forma direta ou indireta, contribuímos para a Previdência Social. Então, quando se fala em rombo, a gente precisa saber e assim entrar em detalhes nas fontes de custeio.
né? Nós temos duas leis infraconstitucionais, que é a 8.213 e a 8.212, que diz, uma que fala sobre os benefícios e outra que fala sobre as fontes de custeio. Então, assim, é importante, de forma geral, a gente não vai entrar em detalhes, mas que a gente tenha noção que toda a sociedade ela contribui para a Previdência. Mesmo aqueles que não pagam a Previdência, eles contribuem de forma indireta. Então, são grandes as receitas. É lógico que as principais receitas da Previdência Social são as destinadas, são as devidas, né, pelos empregadores, que é aquele 20%, né, da contribuição patronal, e aquelas taxinhas que nós, como trabalhadores, pagamos, né, que pode ser de 8%, de 9% ou de 11%. Esse é o grande, digamos assim, que é o grande percentual. Mas existem as receitas advindas de concursos, né, de prognósticos, então, de outros impostos, outros impostos que a sociedade paga, que são vertidos para o sistema. Então, é muito dinheiro. E foi pouco debatido, mas ainda se falou, né, no debate da questão de tem ou não rombo, existe ou não, vai falir ou não vai falir, a questão das receitas desvinculadas da União, né? Então, assim, se a gente parar para pensar o que foi propagado, o que foi justificado como necessidade para se fazer uma reforma foi um rombo. Mas aí quem for dar uma lidinha, né, nas fontes de custeio, procurar saber de onde vem o dinheiro da Previdência e para onde vai se debater com essa indagação importante. O governo ele tem a possibilidade de retirar 30% de tudo isso que é vertido para a Seguridade Social, para outras despesas, e ele faz isso. Então, como é que existia um rombo se o governo fazia uso de 30% do que era vertido para a Seguridade Social? Então, esse é um ponto que quem defende que a Previdência Social não tinha esse rombo tão grande, ou se tinha, era em cifras menores, tem como justificativa esse ponto. Não se tira de onde não se tem, não é verdade? Então, assim, se ir ou não quebrar, é uma coisa que ainda vai ficar em indagação, nós não vamos saber. Infelizmente, nós como juristas, né, operadores de direito, nós não temos domínio dos números e tanto economistas a favor diziam que ia quebrar, economistas contra diziam que não ia quebrar, que a gente ainda tinha muito pano para manga. Então, assim, é um fato que não se chegou a um ponto final, tá certo? Mas só para pontuar, no meu ponto de vista, por ser um direito social, tá certo? Que prima para preservar a dignidade do cidadão, não foi dada a devida importância ao tema, se levou para o lado financeiro e se deixou de falar do objetivo. Então, será que vai valer a pena economizar bilhões e jogar bilhões também em situações de fragilidade? Porque se a gente parar para pensar, a Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social, né? Assim como a saúde e a assistência social. Então, esses três entes, eles têm como objetivo preservar a dignidade do cidadão. Se eu dificulto as regras de entrada na Previdência, aumento o tempo de contribuição, aumento a idade dessas pessoas, né, que vão verter durante a sua vida laboral para a Previdência. Se eu dificulto essas regras de acesso, eu vou jogar muita gente para a assistência social, que também faz parte do sistema. Eu vou obrigar que mais gente fique no mercado, que muita gente, inclusive, não tenha possibilidade de verter para o sistema porque o mercado está encolhendo, né? Nós estamos passando em 2017 por uma reforma trabalhista, que mitigou alguns direitos trabalhistas e agora vem uma reforma da Previdência. As duas áreas elas são umbilicalmente relacionadas. Então, eu estou dificultando o acesso e mitigando a lei, né, para diminuir os direitos trabalhistas e logo após eu faço uma reforma na Previdência. Eu acredito que não irá ter essa economia e, pelo contrário, a gente corre o risco de ter uma grande quantidade de desamparados aí no mercado. Doutora Francielza, nesse bloco ainda, fale assim, de maneira geral, as maiores mudanças. Assim, a parte específica, professores, a gente vai jogar nos outros blocos, mas de maneira mais rasa, de maneira geral, quais foram as mudanças? Bom, eu gostaria de começar pelas aposentadorias, né, porque é o que chama mais atenção no caso da sociedade. As principais mudanças, vamos começar pelas aposentadorias, depois a gente vai para a pensão e para as outras mudanças que tiveram. Urbana e rural. Isso. Nós temos basicamente 4 tipos de aposentadoria e todas 4 sofreram profundas modificações, inclusive uma foi extinta. Então,
uma a uma, dizendo as principais modificações. Aposentadoria por idade. Esse benefício ele era devido para o segurado quando completava 60 anos de idade, quando mulher, e 65 quando homem. E em ambos os casos, os dois precisariam ter vertido para o sistema 15 anos de contribuição. Então, tanto o homem como a mulher, com a diferença de idade, né, de 60 e 65, precisariam contribuir durante 15 anos. A nova Previdência, ela modificou isso. Permanece a mulher com 20 anos, com 60 anos, tá certo, de idade, tendo que contribuir por 15 anos, idade mínima para a mulher, continua 60 anos. E ela tem que contribuir por 15 anos. E o homem, a mulher, 62 anos de idade, ela agora, com a modificação, era 60, passou para 62, ela precisaria contribuir durante 15 anos e agora continua com os 15, só que aumentou a idade para 62. Já o homem precisaria na velha Previdência, já vou chamar velha Previdência. O homem na velha Previdência precisaria ter 65 anos de idade e precisaria cumprir 15 anos de carência, contribuindo durante 15 anos para o sistema. Com a modificação, como ficou? A mulher agora precisa ter 62, contribuir por 15, e o homem 65, precisando contribuir agora por 20 anos. Então, aumentou a carência para o homem, aumentou a idade para a mulher e aumentou a carência para o homem. Isso na aposentadoria por idade. O outro tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, essa foi extinta. Nós não temos mais esse benefício na nova Previdência. Mas o que era essa aposentadoria? Era aquela que quando a mulher contribuísse por 30 anos, independente da idade dela, ela teria direito a pedir aposentadoria. No caso do homem, se ele contribuísse por 35 anos, independente da idade, ele poderia pedir a sua aposentadoria. Então, nesse tipo de benefício, não se olhava a idade, e sim o tempo de contribuição. Esse benefício ele foi extinto. Não temos mais nenhuma aposentadoria na nova Previdência que não leve em consideração a idade. Todas as aposentadorias agora vai ter uma idade mínima. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta. O outro tipo de aposentadoria, por invalidez. Nesse tipo de aposentadoria, o segurado teria que demonstrar a incapacidade total e permanente. Então, não se olhava a idade dele e nem tanto o tempo de contribuição. Ele precisaria cumprir apenas 12 anos de carência para algumas doenças, que algumas doenças não tinham nem carência. Devido à gravidade da doença, a lei retirava a carência. Ele precisaria cumprir 12 anos de carência e comprovar através de um laudo médico que estava permanentemente incapaz para exercer a sua atividade laboral. E aí ele conseguiria a aposentadoria. E o outro tipo de aposentadoria, a aposentadoria especial, que essa foi profundamente modificada, que é aquela aposentadoria devida para quem trabalhava em áreas que estava exposto a riscos ocupacionais que traziam prejuízo para a sua vida ou para a sua integridade física ou saúde, eles teriam o direito de se aposentar com um tempozinho reduzido. E essa aposentadoria ela foi muito modificada e foi pouco divulgada. Aqui na nossa área nós temos muitas pessoas que poderiam se beneficiar por essa aposentadoria, porque aqui é a área, né, produtora de petróleo, a área que tem sal, algumas empresas. Então, existiam várias pessoas que poderiam se enquadrar nesse tipo de aposentadoria e teve uma profunda modificação. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Francielza Marrocos. A gente percebe a paixão, doutora, pela temática, como a senhora domina, e vamos aproveitar muito bem a doutora Francielza nos demais blocos. Você que é professor, está nos assistindo, foi muito impactado na reforma. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, assunto reforma da Previdência, aqui com a doutora Francielza Marrocos, ela que é da Comissão de Direito Previdenciário da Subseccional de Mossoró, nos ajudando com tão importante temática. Segundo bloco, vamos começar a adentrar nas regras específicas. Quanto aos professores, doutora Francielza, alguma mudança substancial? Com certeza. É importante que a gente fale, né, sobre essa categoria, porque é uma categoria que tem tanta influência na sociedade, tanta responsabilidade, né, e já vem ao longo das décadas
sendo desprivilegiada pela questão salarial, por algumas restrição de direitos, né? E muitas vezes mal reconhecida. Bom, os professores também tiveram modificação. Antes, a aposentadoria por professor da rede privada era só por tempo de contribuição, né? Então, eram 25 anos de contribuição e alcançando esse tempo, 25 para mulher e 30 para homem, ele conseguiria se aposentar. Então, com a nova Previdência, se determinou uma idade mínima. Então, agora, como eu falei, né, nós não vamos mais ter aposentadoria sem idade mínima. E o professor não ficou de fora. Então, a professora agora ela vai precisar provar, além dos 25 anos de contribuição, 57 anos de idade. E o professor, além de 60 anos, da mesma forma. Então, assim, teve essa modificação, 30 anos de contribuição e 60 anos de idade para o homem, 57 e 25 de contribuição. Tá? Então, aumentou a questão da idade em ambos os sexos. Muito bem. Servidores públicos, doutora Francielza. Servidores públicos, no caso estaduais, ainda vai ter uma regra específica, né? Ficou de fora da reforma, da regra geral, os servidores públicos estaduais. A gente está esperando, se fala aí numa emenda, que vai tramitar para ver se inclui esses funcionários nas regras gerais. Ou então criar uma regra específica. No que se refere a alguns servidores públicos federais, como por exemplo policiais, também teve um acréscimo da idade, que eles vão precisar agora ter 55 anos de idade para poder se aposentar, 25 na mesma função, 30 de contribuição, então teve modificações em todas as aposentadorias com relação à idade, se acrescentou a idade, aumentou-se o critério, dificultou a questão do acesso, aumentando o critério e idade. Agora, são pontos particulares que ainda vai vir leis, né, complementares e ordinárias, a depender do que o texto da reforma determina, para regulamentar casos específicos, como é o caso de alguns funcionários públicos federais, inclusive, como, por exemplo, os magistrados. Então, ainda vai se normatizar essa categoria. Muito bem. Eu sei que a senhora falou, doutora, no primeiro bloco, sobre a aposentadoria especial. Eu tinha um colega, né, que trabalha em área periculosidade, ele achava, doutora, com uns 25 anos, a regra antiga, ele achava que ia se aposentar com 45 anos de idade. Isso. Tudo mudou agora, doutora. Isso. É importante que a gente até faça um esclarecimento do que seria aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial, retomando o que eu estava falando no bloco passado, a aposentadoria especial ela era uma aposentadoria devida para aquelas pessoas que estiveram expostas no decorrer da sua vida laboral a riscos ocupacionais. Então, esses riscos eles são tipificados na legislação específica que diz, né, quem está exposto a ruído, quem está exposto a calor, quem está exposto a vibração, quem trabalha em algumas áreas de risco, como, por exemplo, eletricitários, pessoas que trabalham com segurança patrimonial, e em algumas outras pessoas que trabalham em áreas que trazem prejuízo para a sua saúde ou para a sua integridade física. Então, o texto constitucional, lá no artigo 201, que é o artigo, né, da Constituição Federal, que traz assim, as regras gerais para a legislação previdenciária, sofreu uma profunda modificação. Na verdade, eles tiraram do texto do 201 a palavra risco à vida, a integridade física. Lá no texto constitucional, o que dava direito à aposentadoria especial para quem estava exposto a riscos ocupacionais que traziam prejuízo à sua saúde, ela era a palavrinha risco à saúde. E a palavrinha integridade física abria espaço para quem trabalhava em área que trazia prejuízo para a sua integridade física, áreas perigosas. Então, essa palavrinha trazia essa possibilidade do eletricitário se aposentar mais cedo, da pessoa que trabalha, por exemplo, em áreas da Petrobras, né, que está exposto a pressões elevadas, a gases e outros riscos, a se aposentar mais cedo. Era essa palavra. Eles queriam retirar do texto. E foi no apagar das luzes que um senador lá conseguiu convencer, conseguiu explicar, porque os legisladores eles não estavam se atentando para o fato de se retirasse essa palavra, integridade física, retiraria o direito da aposentadoria especial para a periculosidade. Então, foi-se no apagar das luzes, conversado, demonstrado isso, e ainda se manteve no texto constitucional a possibilidade, só que com regras mais duras, com regras mais dificultosas, né? Com regras que vão agora trazer para a aposentadoria especial o requisito idade. Então, antes só precisava provar a exposição.
tanto a agentes insalubres, seja ruído, seja calor, seja vibração, seja os enfermeiros, né, que trabalham lá expostos a riscos biológicos, contato com pacientes, médicos. Então, essas pessoas, por estarem expostas a riscos específicos, ruído, calor, vibração, riscos químicos, riscos biológicos, tinham direito à aposentadoria especial. E o que é a aposentadoria especial? Uma redução no tempo. Então, de forma geral, a grande maioria das pessoas poderiam se aposentar com 25 anos. A grande maioria dos riscos dava 25 anos de contribuição como requisito para a aposentadoria especial. Aí ficava outro percentual com 15 e com 20. Quem seriam as pessoas que teriam direito a se aposentar com 15 anos? Os mineiros, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em minas, né? Um ambiente hostil, né, fica lá no subterrâneo. Então, essas pessoas teriam direito a se aposentar com 15 anos. E quem trabalha, por exemplo, com amianto, que é uma poeira específica, que traz prejuízo para o pulmão, traz sérios danos ao aparelho respiratório do ser humano. Essas pessoas, por exemplo, poderiam se aposentar com 20 anos. Então, isso agora modificou. Não vai bastar a comprovação de exposição a agente ou a área perigosa. Além da exposição a agente, que já era uma coisa complicada de se fazer, porque são documentos específicos para o segurado juntar e levar para o INSS. Esses documentos são emitidos pela empresa. Então, muitas vezes, o trabalhador ele não conseguia provar que estava exposto a ruído, a calor, a vibração, a poeira, a algum agente químico, porque a empresa preenchia o documento de forma errada. E o trabalhador ele não tinha domínio sobre aquele documento que é técnico. Então, ele, quando se via no momento de pedir aposentadoria, ele se deparava com esse primeiro obstáculo. O documento que era emitido pela empresa foi emitido errado e esse erro trazia prejuízo para ele. Não bastasse isso, né, agora a gente ainda tem a questão da idade. Então, como eu falei, não existe mais aposentadoria sem idade mínima. E a especial não ficou de fora. Então, agora tem uma idade para cada situação. Por exemplo, o mineiro, que teria que comprovar só 15 anos, ele agora vai ter que comprovar os 15 anos e tem que ter 55 anos de idade. Aquela pessoa que foi exposta a poeira, por exemplo, do amianto, que é muito gravosa para o sistema respiratório, além de provar 20 anos de contribuição, ele vai ter que ter 58 anos de idade. E a regra geral, a grande maioria das pessoas, né, que são os outros riscos, que era com 25 anos, além dos 25 anos de exposição, vai ter que comprovar 60 anos de idade. Então, se a gente pensar assim, levando em consideração como exemplo o caso do mineiro, que é o que tem o menor tempo, que tinha o menor tempo de contribuição. O mineiro, por exemplo, digamos que ele começou a trabalhar com 20 anos. 20 anos de idade ele já está na mina trabalhando. Se fosse na regra antiga, após 15 anos de contribuição, ele teria 35 anos de idade. Ele já poderia pedir aposentadoria especial, né? Se ele comprovasse a exposição durante 15 anos de trabalho permanente, habitual, não intermitente, lá na mina. Ia juntar os documentos dele e poderia pedir. Só que agora isso acabou. Agora ele vai ter que esperar completar 55 anos de idade. Aí a gente faz a seguinte indagação. Nesse exemplo que eu dei, 20 anos, 15 anos de contribuição, 35 anos de idade. Ele vai fazer o que agora? Ele vai aprender um novo ofício para continuar contribuindo para o sistema, ele vai deixar de trabalhar e vai perder a qualidade de segurado. Essas particularidades não foram discutidas e talvez não foram pensadas, porque uma coisa é você estipular uma idade e achar que aquilo ali vai trazer benefício para o sistema. Outra coisa é você pensar no caso concreto, no caso do trabalhador. Então, esse exemplo que eu dei, esse mineiro, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sem trabalhar? Ele vai aprender um novo ofício? Como é que ele vai ficar vai ter algum benefício que vai assegurar ele pelo sistema, né, da Seguridade Social até ele alcançar a idade? Como é que a gente vai operacionalizar isso? Então, isso são pontos que vão ser regulamentados, claro, mas que precisam ser bem regulamentados. Eu acredito, doutora, que muita gente não vai conseguir bater essas metas de idade e vão migrar, talvez, pedindo auxílio-doença, talvez até enche mais o sistema. Perfeita a sua colocação. Talvez se os nossos legisladores tivessem usado esse seu raciocínio, a reforma teria saído diferente. É perfeitamente adequado. Exatamente. Então, se a pessoa trabalha, por exemplo, nessa situação mais gravosa, é uma situação de exposição a risco, que antes precisaria só o tempo de contribuição. E quando foi pensado no tempo de contribuição, não foi à toa. O legislador não chegou lá e disse, não, 15 anos para o mineiro. Teve um estudo.
Se fez um estudo, inclusive com a participação de órgãos, né, da saúde, que se constatou que aquela situação era gravosa e que a pessoa só talvez aguentaria com saúde durante 15 anos. Então, se essas pessoas ficam expostas ou por mais tempo ou com a idade mais avançada, talvez elas não aguentem, vão ter que entrar em benefício pelo sistema, pela Seguridade Social. E se ela não for mais, segurado, a Previdência, ela vai migrar para a assistência social, né? Vai fazer uso da famosa e conhecida Lei do Amparo, né? Que a gente conhece por BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Então, vai sobrecarregar o sistema. Além do que, muita gente também vai ficar doente, né? Vai para o SUS. Vocês percebam, é importante que a gente perceba que o sistema ele é interligado. A Seguridade Social ela é sustentada pela Previdência, pela assistência e pela saúde. Quando eu dificulto o acesso ou torno as regras de um sistema, como é agora no caso a Previdência, eu faço isso, eu modifico as regras da Previdência, é lógico que o resto, que as outras partes que compõem o sistema vão ser sobrecarregadas. Tudo bem, estamos conversando aqui com a doutora Francelza Marrocos, ela é que faz parte da Comissão de Direito Previdenciário da Subseccional OAB de Mossoró. Então, doutora, próximo bloco, vamos tentar adentrar aqui nas regras de transição, para quem está no mercado de trabalho, quem já contribui, como é que ele vai ser impactado. Então, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, assunto por demais excelente, atual, que é a questão da reforma da Previdência. Muitas dúvidas, nós operadores de direito, doutora, também estamos nos adaptando, mas a doutora Francelza Marrocos, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário, está aqui muito atualizada, muito preparada, nos ajudando sobre a temática. Doutora, agora, para quem está trabalhando, quem está contribuindo, tinha um sonho de se aposentar por tempo de contribuição, agora não é mais. Quais são, doutora, as regras de transição? É importante que a gente fale sobre isso para não causar um pânico na sociedade, né? Porque você pense o seguinte, uma pessoa que estaria, por exemplo, com 32 anos de contribuição, e sendo homem, né, e estava já esperando completar os 35 para ir lá e pedir a sua aposentadoria. E agora com a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. É importante que a gente diga, pessoal, que a partir do momento que a reforma, que agora é a nova Previdência, for publicada, ela começa a valer. Então, a gente não vai ter aquele tempo, né, que geralmente tem, que o pessoal do direito chama de vacácio, né? Nós não vamos ter. A partir do dia seguinte, o dia útil seguinte à publicação da reforma, da nova Previdência, todas as regras já vão começar a vigorar. Então, para que isso não fosse tão duro para os segurados que já estão no mercado, quem já está trabalhando, né, quem já contribuiu, quem já está próximo a alcançar a idade que antes era a mínima exigida, a nova Previdência trouxe regras de transição. São basicamente 5. E assim, qual é o objetivo das regras de transição? É pegar aquelas pessoas que estavam no mercado e que já tinham contribuído há algum tempo e que já tinham uma idade completa e tentar adequar em uma das 5. Então, nós temos basicamente 5. Não dá para a gente fazer uma análise casual de qual seria, por exemplo, o telespectador que está escutando, dizer assim, não, olha, se você está com 55 anos de idade, a sua regra de transição é a número 2. Não dá para a gente fazer essa análise porque as regras de transição, ela não levam em consideração só os requisitos necessários. Tem que se considerar a contribuição daquela pessoa, o salário daquela pessoa, se ela se aposentar pela regra de transição, se ela não teria uma perda muito grande, se ela esperar mais um tempinho para se aposentar pelas novas regras, será que não seria melhor? Então, são fatos que precisam ser analisados casualmente. Mas é importante que nós digamos que existem essas regras de transição. Uma vai levar em consideração a pontuação. Então, vai se somar a idade e o tempo de contribuição daquela pessoa, né, que já está no mercado, e se hoje, a partir começar a vigorar a reforma, se hoje ela alcançasse, por exemplo,
86 pontos sendo mulher, 96 pontos sendo homem, quando somasse, ela poderia ainda fazer uso da aposentadoria. Precisava alcançar esse requisito. Aí tem outra regra de transição, que é a idade mínima, que no caso é para aquelas pessoas que estariam com 57 anos, mulher e 60 homem, e aí também com tempo mínimo de contribuição de 30 e 35, precisaria fazer uma análise do caso concreto dela, né, para ver se a situação dela dava para ela passar por essa transição e não ter perda na RMI dela, né, na renda mensal inicial do benefício que ela fosse requerer. Existe outra que é o pedágio, que é para aquela pessoa específica que estava faltando só 2 anos para se aposentar. Então, aquela pessoa, essa de pedágio é específica. Para quem faltava só 2 anos para se aposentar, até 2 anos, né, para se aposentar pelo tempo de contribuição, ela pode se enquadrar nessa regra. Aí ela paga um pedágio de 50%, faltava 2, qual é 50% de 2? 1. E aí ela trabalha mais 3, tem a incidência do fator previdenciário, que puxa a média do benefício para baixo, mas ela poderia se aposentar. Então, são regras que precisam ser analisadas caso a caso, sendo não só a situação atual, mas também a renda daquele segurado. Agora, e como ficaria com o benefício, para a gente poder dizer qual é. Então, aí precisa realmente de uma análise casual. Mas é importante que a gente saiba que existe e que tem essa possibilidade de quem já está no mercado fazer uso dessas regras. Doutora Francelza, me ajude agora, se eu estiver errado, me corrija. Mas pelo que eu li da reforma, essa contribuição mínima de 15 anos mulher, 20 anos homem, só daria direito a 60% da sua aposentadoria e cada ano somaria 2%. É mais ou menos isso, doutora? Perfeito, é exatamente isso. A nova Previdência, né, ela trouxe modificações não só nos requisitos para acesso dos benefícios, mas também na base de cálculo. Então, isso que você acabou de pontuar foi a mudança profunda na forma de calcular os benefícios. Então, antes da reforma, como é que era feito o cálculo de uma forma geral, né? Se pegava as 80 maiores contribuições de 94 para cá, 80 maiores contribuições, descartava-se as 20 menores, se fazia uma média das 80 maiores e esse valor era usado para, por exemplo, verter uma pensão por morte para a família. Aí a gente não precisa ser matemático, né, para a gente pensar assim, bom, se a média é feita com as 80 maiores, a média é maior, não é isso? Como é que agora a nova Previdência trouxe? Vai se fazer uma média de toda a vida laboral do trabalhador, de 94 para cá. Então, o que é que isso quer dizer? Vai pegar contribuições alta, baixa, média, tudo vai entrar na média. Então, se a gente pensar, né, não precisa ser nenhum matemático para fazer esse raciocínio. Uma média, quando você coloca valores baixos, puxa a média para baixo. Então, a forma de calcular, ela ficou mais gravosa. Como vai pegar todas as contribuições, descartando nada, a média já vai ficar menor. Além disso, no caso específico da pensão por morte, basicamente antes a família, né, os dependentes, ficavam com praticamente 100% do valor sobre o qual o segurado contribuía. Com a nova reforma, essa modificação foi muito gravosa para a família, porque agora a família só vai ficar com 50% dessa média. Então, vai ser 50% do valor, mais 10% por dependente. Então, digamos que o segurado faleceu e deixou só a esposa. Então, vai ficar 50%, só a esposa dependente, 60%. Ela vai receber 60%. Outro fato que merece ser destacado é o seguinte, se nesse mesmo exemplo que a gente deu agora, fosse a esposa e um filho menor, então, teoricamente, a família iria ficar com 70%. 50% para a família, 10% para a esposa, 10% para o filho. 70%, certo? O filho alcançou a maioridade, ele perde a cota à parte dele. No sistema antigo, quando algum membro da família, né, dependente saía da cota, aquela cota dele era redistribuída. Agora, com a nova Previdência, não. Ficou de maior, perdeu sua cota, aquele valor sai com ele. Então, nesse exemplo, sendo 70%, o filho ficando de maior, ele perde a cota dele e a esposa vai ter que sobreviver o resto da sua vida apenas com os 60% do valor sobre o qual o segurado contribuía. Bem interessante esse ponto, doutora, sobre a pensão por morte. Tem uma idade mínima para a pensão por morte ser vitalícia, doutora? Bom, pode nos ajudar nesse sentido? Sim. Muito importante. Antes não tinha, né? Antes de 2015, a pensão por morte era vitalícia.
Mas só que em 2015 teve uma modificação e a gente tem como se fosse uma tabela de transição. Ou seja, aquele segurado que contribuiu menos de 4 meses ou até 18 meses e faleceu, ele só vai ter direito a pouco tempo de pensão, salvo engano, 6 ou 4 meses de pensão, no caso, os segurados. Então, hoje, desde 2015, no caso, isso não foi com a nova Previdência, isso já vem desde 2015. Para a pensão ficar vitalícia para a viúva, ela tem que ter mais de 44 anos. Então, acima de 44 anos é que a viúva dependente, né, do segurado é que vai ter direito à pensão vitalícia. Antes disso, é uma regra gradativa, 20 anos, 10 anos, 15 anos, dependendo da idade da viúva, no caso. Mas no caso, doutora, vai respeitar a coisa julgada, os processos a transitar, né? As viúvas jovens que já tinham se aposentado, doutora, antes de 2015, antes da reforma, não vão ser atingidas. Isso, perfeito. A gente sabe, você bem colocou, na questão do direito adquirido e no direito previdenciário tem o brocardo, né, que o tempo rejuato. Né? Sem querer falar em latim, mas o tempo rejuato. Então, assim, aquelas pessoas que já adquiriram, né, o direito antes de 2015, não vai se mexer. Da mesma forma, quem já está aposentado, mesmo agora com a reforma, não vai se mexer nesse pessoal. Quem já está aposentado fica pelas regras antigas, quem já está com benefício fica pelas regras antigas. Daqui para frente, né, com a nova Previdência, que quem vai entrar, quem vai pleitear algum benefício, é que vai ter que se adequar ou 100% com as novas regras ou passando pelas regras de transição. Então, quem ainda não adquiriu o direito, não completou os fatos geradores de cada benefício, vai ter que passar pelas regras de transição. Quem já completou os fatos geradores para cada benefício, mesmo que ainda não tenha requerido, isso é importante. Então, por exemplo, se alguém que está aqui assistindo o programa já, por exemplo, tem 35 anos de contribuição e é homem, mas por algum motivo não foi pedir a aposentadoria, o direito dele está resguardado, porque ele já cumpriu o requisito de 35 anos. Então, mesmo advindo a reforma, como ele já contribuiu por 35 anos, ele pode pedir e vai ter, né, a questão do direito dele concretizado. Muito bem, doutora, ainda temos um pouquinho de tempo. Essa pergunta que eu vou fazer é só a título de esclarecimento. Muitas pessoas, muitas mulheres viúvas ligam para o escritório ou saber se pode casar. Se a viúva, ela pode casar, se ela, pelo fato simplesmente dela casar, no caso, o pretendente, o noivo, tem uma renda boa, se ela perderia no caso, a pensão por morte. Só para esclarecimento. Bom, tranquilizar, né, as jovens viúvas que podem casar, tá certo? O casamento, ele não tem o poder de fazer a viúva perder o benefício anterior, até porque o fato gerador pelo qual ela está recebendo a pensão é a morte do antigo segurado, que era o esposo dela. Então, o casamento, ele não faz com que perca o benefício. Muito bem, estamos aqui com a doutora Francielza Marrocos, da Comissão de Direito Previdenciário da Subseccional OAB Mossoró, falando sobre tão importante temática. No próximo bloco, vamos tentar, doutora, pegar algumas regras gerais, algumas considerações. Existe aposentadoria abaixo do mínimo? SEC mexeu nos super salários? Então, tudo isso no último bloco. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, na verdade o quarto e último bloco da nossa conversa aqui com a doutora Francielza Marrocos, ela que é da Comissão de Direito Previdenciário da Subseccional OAB Mossoró, falando da importância e das peculiaridades da reforma da Previdência. Você que chegou agora, não fique triste. Semanalmente, doutora Francielza, a gente publica nossos vídeos no YouTube. Temos um acervo de mais de 100 vídeos, então a entrevista com a doutora Francielza você vai poder rever. Nesse bloco, doutora, vamos já para as considerações finais, mas vamos tocar alguns pontos que porventura ficaram em aberto. Aposentado rural, doutora, alguma mudança? Peço desculpa que você já tinha me perguntado e eu pulei, né? Sim, é o seguinte, a aposentadoria rural, a gente precisa primeiro esclarecer, né? O que é aposentadoria rural? A aposentadoria rural é aquela devida para o trabalhador do campo,
né? Tanto aquele trabalhador do campo, carteira assinada, ele é considerado também trabalhador rural, como aquelas pessoas que não tinham carteira assinada, mas viviam em economia familiar, plantam na sua terra ali para subsistência. Então, essas pessoas, né, têm direito a uma aposentadoria diferenciada. Então, para o trabalhador rural, não teve grandes modificações, muito embora o texto original da reforma propôs, né, mas aí os deputados tiveram bom senso, analisaram e tiveram amor no coração e realmente não tiveram grandes modificações. A mulher continua se aposentando com 55 anos de idade, 15 anos de contribuição, e o homem com 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Esses 15 anos de contribuição é o que a gente chama da carência, tá certo? Então, todas as aposentadorias, ela tem uma carência mínima. A carência da aposentadoria rural é 15 anos, então não tiveram grandes modificações. Continua 55 anos de idade e 15 de contribuição mulher, 60 anos de idade e 15 contribuições para homem. Agora, um fato importante da aposentadoria rural deve ser dito que são aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada, que é justamente quem trabalha em economia familiar. E aí, a gente precisa dizer que houve modificação. Houve modificação no que se refere à capacidade de provar. Antes, né, a gente sabe, nós que atuamos na área, a gente sabe que essas pessoas que vivem em economia familiar, que são agricultores, que plantam e criam lá só para a sua subsistência, excepcionalmente vendo o excedente, eles juntavam no longo da sua vida, aqueles que eram mais espertos, documentação que comprovasse. Então, uma ficha de associação em sindicato, uma participação num programa de corte de terra, de entrega de semente da prefeitura, enfim, ele juntava documentos que comprovassem que ele vivia da agricultura. Mas isso não era a regra, é a exceção. A gente sabe que o homem do campo ele é muito desprovido de qualquer tipo de maldade. Então, muitas vezes, ele passava a sua vida toda trabalhando no campo, vivendo da agricultura, mas não juntava documentos. Então, quando chegava a hora dele pedir a aposentadoria, ele não tinha como provar. E ia atrás de uma declaração do sindicato, que muitas vezes dava uma declaração dizendo que ele trabalhou durante 15 anos, mas aí fazia a declaração, datava do ano do requerimento e chegava no INSS e essa declaração não era aceita. E aquele trabalhador, ele ficava com dificuldade, mesmo sendo agricultor, vivendo a vida toda da agricultura, ele teria dificuldade. Então, a nova Previdência, ele trouxe algumas dificuldades realmente. Agora, além dele ter que comprovar através dessas provas que antes já eram exigidas, né, tinha que juntar essa documentação, ele agora tem que fazer uma autodeclaração e nesse formulário específico da autodeclaração, ele tem inclusive de que dizer o nome e CPF dos vizinhos. Então, assim, é uma coisa que está bem amarradinha para evitar, talvez a intenção do legislador, né, foi evitar fraudes, que a gente sabe que existia. E tem um ditado que diz, né, que pelos ruins os bons pagam. Então, a gente sabe que existiam pessoas que viviam da agricultura a vida toda, realmente, e não conseguiam comprovar tal condição e não tinham direito a uma aposentadoria. Em contrassenso, existiam pessoas que não eram agricultores e conseguiam juntar as provas e conseguiam um benefício. Então, o acesso à aposentadoria rural, no que se refere às pessoas que vivem da agricultura familiar, ele ficou mais difícil devido às provas que eles vão ter que juntar. Efetivamente, eles vão ter que se atentar para, no decorrer da sua vida, realmente juntar a prova. Doutora, vamos já para as considerações finais, mas eu queria que a senhora me ajudasse. A reforma poderia ter avançado mais. Só quem foi, no caso, atingido foi os menos favorecidos. No tocante aos super salários, pessoas aposentadas, servidores com 30 mil, mais do que isso, vão continuar com os mesmos privilégios, doutora? É importante a gente falar sobre isso. Realmente, no meu ponto de vista, o grande percentual do encargo ficou para a maior parte da população. Então, essa minoria da população dos grandes salários, eles não tiveram grandes perdas, não. A não ser que venha uma legislação complementar ou ordinária, né, para regulamentar isso. Mas agora, no texto geral da nova Previdência, nós não vimos como nós percebemos no que se refere às outras pessoas tão grande impacto. Então, vai ficar mesmo a cargo da grande massa de nós, trabalhadores, né, arcar com esses bilhões que dizem aí que é o 10º da Previdência. Os grandes salários realmente não foram muito impactados, as profissões que tinham grandes privilégios, no meu ponto de vista, não foram realmente muito impactadas, não deram a contribuição que poderia ter sido dada, não teve a profundidade que poderia ter sido para essa classe também, já que a sociedade
para o bem comum, né? Se fosse considerado que existia mesmo esse déficit e todo mundo deveria arcar, talvez, do meu ponto de vista, quem ganhasse mais deveria ter arcado com um percentual maior do encargo. E a gente percebe que ficou mais para a grande massa da sociedade realmente. Muito embora teve um ponto positivo, que a gente precisa ressaltar também os pontos positivos, né? Teve um ponto positivo da nova Previdência, que foi a modificação das alíquotas de contribuição. Então, nesse ponto aí, se avançou um pouquinho na busca de se, digamos assim, alcançar esses grandes salários. Porque agora as alíquotas de contribuição podem ir de 7,5% até 14%. Mas mesmo assim, 14% de 30 mil, em detrimento de 7,5% de um salário mínimo, se a gente for balancear, ainda fica a nosso encargo o grande percentual, né, de arcar com esse prejuízo teórico que existia na Previdência. Muito bem, doutora, tem alguma expectativa? No caso, faltam os estados, faltam os municípios, os militares talvez tenham um projeto para atingir eles também? Isso. Essas categorias diferenciadas, né, a gente está aguardando uma lei que venha regulamentar especificamente os militares e os servidores estaduais e municipais, né? Se cogitou fazer tudo junto, né, junto com a votação no Senado, mas aí até mesmo para evitar que a proposta voltasse, né, para a Câmara, foi se retirado. Então deixou-se para depois uma emenda constitucional, outra emenda, já se fala em outra emenda aí correndo aí pelos bastidores para se regulamentar essas categorias aí que ficaram fora da reforma. Muito bem, doutora Francielza Marrocos, ela que é da Comissão de Direito Previdenciário, subseccional OAB Mossoró, com muita competência, com muita propriedade, nos ajudou aqui a debater e entender um pouquinho da reforma da Previdência. Apesar do programa ser 50 minutos, doutora, eu percebo que ainda é curto, ainda é pequeno, diante de tão grandes alterações. Pode ser que a gente convide a senhora em outro momento. Desde já agradeço em nome do pessoal de casa, da TVAD, dos pastores, o meu muito obrigado. Obrigada a todos. Realmente é um tema muito empolgante, é um tema de grande repercussão na sociedade e realmente o tempo é pouco. Pode ser até que eu tenha me atropelado aqui em alguma informação, mas é porque a gente tenta dar, né, o maior número de informação em um curto espaço de tempo. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, desde já eu me disponho a vir esclarecer, ok? Agradeço a oportunidade. Doutor, eu acredito que a senhora, como advogada previdenciária, acho que o telefone também não para. Pessoas ligam, mas o ideal, doutora, o advogado pode esclarecer, mas eu acho que o correto, o ideal é a pessoa, o cidadão, procurar o INSS para tirar alguma dúvida. Tem extratos analíticos, né, que eles fazem? Sim. O primeiro passo que o segurado ele dá quando ele está querendo algum benefício é ir em busca das agências, né? Ele vai na autarquia federal se informar, até mesmo fazer uma simulação de um tempo de contribuição. Enfim, realmente ele se dirige primeiro à autarquia federal. Agora sim, nós sabemos que o servidor do INSS talvez ele não tenha o tempo necessário e agora, né, com as modificações que tiveram, inclusive no atendimento, que agora eles mandam o segurado fazer o seu requerimento em casa, no meu INSS, está se restringindo até mesmo a questão de prestação de serviço na agência. Então, talvez a procura de um profissional da área jurídica seja mais adequado, porque o segurado vai com o seu caso concreto para ser analisado. Muito bem, então acredito que a advocacia previdenciária, nesse ponto, a consultoria vai poder prestar um serviço muito relevante à sociedade. Desde já, doutora, a Comissão de Direito Previdenciário está de parabéns. Acredito que essa semana foi bastante corrida para a senhora, mas em meio a tantos compromissos, a senhora também é advogada, tirou um tempinho para estar aqui, agraciando todos os ouvintes com tão grandes esclarecimentos. Mais uma vez reitero os agradecimentos, estendo aí para o presidente da comissão, para a doutora Bárbara Paloma, que é a presidente da OAB, e então toda a equipe de vocês. Obrigada. Então esse foi o programa Dinâmica do Direito de hoje. Falamos aqui sobre reforma da Previdência. Acredito que a gente pode trazer talvez um servidor do INSS agora para dar alguma complementação, mas fomos muito bem servidos aqui com a doutora Francielza Marrocos. Você em casa, permaneça com a programação da TVAD Mossoró, os eventos, os cultos, e até o próximo programa, o Dinâmico Direito. Que Deus abençoe a todos.